Olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, é um prazer imenso estar falando com todos vocês. Nós vamos ler hoje um versículo que está no livro de 1 Crônicas 21, que fala o seguinte: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Vou repetir. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Muitos conhecem a história do censo que Davi fez. E por causa desse censo, as consequências foram graves. Eu gostaria de falar a respeito do cuidado e do controle. O bom pastor, ele cuida das ovelhas. O mercenário, ele controla as ovelhas. Ele busca controlar as pessoas. E hoje nós temos assistido, nós temos visto, nós temos ouvido que mais são os mercenários do que os verdadeiros pastores. Porque hoje em dia os membros, os obreiros estão sendo controlados pelos seus líderes, pelos seus pastores. Os obreiros e os membros estão sendo controlados. Eles não podem ir a nenhum lugar. Eles têm que dizer aonde que eles estão dando o seu dízimo, as suas ofertas. Se eles faltam à reunião de domingo, o pastor quer saber. Mas não quer saber se ele foi passear, ou se ele descansou, ou se ele esteve doente, não. O pastor quer saber aonde ele foi para que ele não pudesse dar o dízimo, a oferta dele, em outra região, outra igreja. Então, hoje em dia, a gente vê esse tipo de controle. O mesmo pecado que Davi cometeu, os pastores estão cometendo hoje, incitado pelo diabo, porque é o diabo que incita os pastores a controlar as pessoas. As pessoas hoje, elas não somente têm que ir à igreja, mas elas devem dar uma satisfação ao pastor. Quer dizer, como se aquela pessoa ela fosse propriedade da igreja ou propriedade do pastor. Quer dizer, então, por isso que a gente tem visto essas brigas constantes, esse aumento de campanhas desastrosas, aonde um pastor faz uma campanha para que o povo não vá para uma outra igreja. E aquele outro pastor faz uma campanha para tirar pessoas daquela outra igreja. Então, as campanhas, em sua maioria, por algumas igrejas, não todas naturalmente, são feitas com esse propósito, de tirar pessoas ou de impedir que pessoas saiam para outros lugares. Então, isso é um controle. Não deixa de ser um controle. Quer dizer, da mesma forma que Davi foi incitado, os pastores são incitados a controlar as pessoas. O bom pastor, ele cuida das ovelhas. O que a pessoa vai fazer ou deixa de fazer não é problema do pastor. Ele tem que ensinar a verdade para a pessoa. A pessoa tem que andar sozinha. Ela tem que pensar com a sua cabeça, comer com as suas mãos. Agora, não cabe ao pastor ficar controlando a vida da pessoa. Quer dizer, não é nem o marido, não é nem a esposa. Como é que ele vai ficar controlando a vida daquela pessoa? Mas através e por trás desse controle tem uma malícia. Quer dizer, por trás do controle de Davi estava o orgulho de Davi. Davi queria se sentir o tal. Ele queria contar às pessoas, tinha mais de 1 milhão de soldados. Então ele queria dizer, não, eu sou tal, eu tenho tantos soldados, eu tenho tantos milhões de soldados. Quer dizer, veja as consequências que caíram sobre a vida de Davi e sobre o povo de Israel. Por culpa de um líder. Por culpa de um líder. Mas os líderes atuais, eles não são culpados de nada. Culpados são os outros, menos ele. Então, o que acontece? Hoje em dia, o diabo está fazendo a mesma coisa nas igrejas. O diabo está incitando os pastores a controlar as pessoas. E talvez você que vai assistir esse vídeo, você vai dizer, bispo, é verdade. Eles ficam me controlando. Eu sou obreiro, eu sou empresário. Entendeu? Eles ficam me controlando, quer saber onde que eu fui, o que eu deixei de fazer. Eu tenho que ir na reunião. Quando chega a época de campanha, eu tenho que ir várias vezes na igreja. Quer dizer, se eu não posso ir numa outra igreja, até que está mais perto da minha casa, eu não posso ir, eu tenho que ir na sede, eu tenho que ir na catedral, eu tenho que ir na igreja regional, porque o meu pastor, ele fica em cima de mim. Na realidade, meu amigo, minha amiga, ele não está em cima de você, da sua salvação.
Ele está preocupado com o seu dízimo, com a sua oferta, porque ele tem que dar satisfação à liderança. Essa é a realidade. Então ele deixa de obedecer a Deus para obedecer à liderança e a um sistema. Então isso tem acontecido em várias igrejas, não uma só não, em várias igrejas. Tem pastores que já começam incitados pelo diabo. Tem pastores que já começam cometendo esses erros. Pastores que ficam ligando para os membros: olha, você vai vir na igreja? Você não vai vir na igreja hoje? O que você vai fazer hoje? Entendeu? Eles ficam preocupados, controlando as pessoas. E há uma diferença muito grande entre controlar e cuidar. Aquele que tem certeza de que isso aqui vale ouro, aquele pastor que tem certeza que isso aqui é um tesouro, aquele que tem certeza que o diabo, ele treme diante dessa palavra, ele não precisa ficar controlando ninguém. Ele não precisa ficar controlando ninguém. Se a pessoa quiser vir, amém. Se ela não quiser vir, não é problema dele. Ele está fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Será que Jesus ficava controlando as pessoas? Será que Jesus ficava preocupado, perguntando aos discípulos: vem cá, vai vir o fulano, vai vir o ciclano? Será que os discípulos ficavam preocupados, controlando as pessoas? Naturalmente que não. Mas na realidade, nos dias atuais, é o que mais a gente vê. E você que vai assistir esse vídeo, você vai dizer: bispo, é verdade. O que o senhor está dizendo é a pura realidade. Porque hoje em dia, todos nós somos controlados. Somos controlados. Quer dizer, a mesma coisa. Por que o PT criou a Bolsa Família? Para controlar as pessoas. Igual o Hugo Chávez fez lá na Venezuela. Igual o Fidel Castro faz em Cuba. O Ortega faz e fez na Nicarágua. Quer dizer, esses caras, essas pessoas, o que eles fazem? Eles controlam as pessoas. Controlam dando migalhas às pessoas. Então, na igreja hoje, estão atuando da mesma forma. E saiba você, pastor, que Deus, a tua conta vai ser muito cara diante de Deus. Deus vai cobrar muito mais de você do que de um assassino, de que um narcotraficante, uma prostituta. A tua conta, pastor, vai ser muito cara diante de Deus. Preste bem atenção. E com certeza você não vai ter condições de pagá-la. Não vai ter. Você não vai ter argumentos para poder pagar essa conta diante de Deus. Você que está controlando as pessoas. Você que está controlando para manter a sua boa vida, para manter a sua posição, para dar satisfação à sua liderança. Você, pastor, que está controlando as pessoas apenas não porque você está preocupado com a alma dela, você está preocupado com o dízimo, com a oferta dela. Então, cuidado, que a sua conta vai ser muito alta. Davi, ele cometeu esse pecado. O diabo incitou a Davi. Então, o diabo incita você também, pastor. Seja você quem for, o diabo está incitando você a controlar as pessoas. O conselho que eu te dou é que você cuide das pessoas. Cuide das pessoas, oriente as pessoas. Agora, o que elas vão fazer, para onde elas vão, não é problema seu. Não corresponde a você. As pernas são dela, os braços são dela. A cabeça é dela. O que ela vai fazer ou deixar de fazer não é problema seu. Agora, se você está preocupado, em controlar as pessoas, então você deve ler as consequências que aconteceram com Davi e com o povo naquela época. Não leia apenas a causa, leia também as consequências, porque essa é a realidade. Todos teremos consequências dos nossos atos. E ninguém vai pagar pelos nossos atos. Somos nós, pessoalmente, particularmente, que vamos dar conta das nossas atitudes. Então, de repente, pastor, quando você deveria cuidar, você está controlando. Você está controlando as pessoas. E você, membro, obreiro, você que está começando na igreja, cuidado. Porque se algum pastor está controlando você, ligando para a sua casa, perguntando isso, perguntando aquilo outro, querendo indagar sobre a sua vida, cuidado. Muito cuidado. Porque isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Eu gostaria de pedir mais uma vez a sua ajuda, agradecer àqueles que têm me ajudado com dízimo, com ofertas. Estive na Argentina, vou retornar para o Brasil, fazendo reuniões aí no Brasil. Você, pastor, que quer me convidar para fazer reunião na sua igreja, estou à sua disposição. Depois do dia 10 de julho, estarei no Brasil fazendo reuniões em Manaus, também em São Paulo. Então, você que quer me convidar, você pode mandar uma mensagem,
agora você não pode ligar para mim, mas eu sempre coloco meu telefone, você pode ligar para mim também pessoalmente. E você que quer continuar me ajudando a propagar esse livro, porque aqui eu abro os olhos das pessoas, eu falo das mentiras que parecem verdade. Fui na Argentina e abri os olhos de muita gente. Quero retornar, quero seguir fazendo o livro. Então, você que pode e quer me ajudar, eu agradeço imensamente. Que tenham todos um bom dia. Até lá.